Fala pessoal, vamos para mais um mês, meu 19º mês vivendo somente, única e exclusivamente no mercado financeiro. Hoje eu vou contar um pouco da dificuldade que eu tive esse mês. Esse mês para mim não foi muito simples, cometi alguns erros que eu tive que me controlar para não me auto-sabotar. Esse mês eu tive um mês completamente diferente dos meses anteriores, do mês de agosto, do meu 18º mês e meu 17º mês. Então esse mês foi um pouco mais difícil, mas saiu no ganho. Eu vou contar essa história, vou mostrar meus resultados. Mas para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, sou o Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê esse voto de confiança, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você receba uma notificação a cada vídeo novo que eu enviar. Pessoal, fechei o 19º, acabei de fechar, fechei tem pouco tempo. Foi um dia espetacular, foi um mês positivo. Esse mês eu saí positivo, saí bem, um resultado bem interessante. Porém, como eu tinha aumentado um pouco mais o número de contratos, eu esperava um valor muito mais expressivo. Mas, para minha surpresa, o mês ele teve um pouco mais de dificuldade em relação ao mercado em si. O mercado estava muito mais errático. Eu até postei um vídeo, vou colocar no final do vídeo o card, o tagzinho lá dizendo que mês estava difícil. E aí eu tive alguns aprendizados esse mês, eu tive algumas lições esse mês que realmente me fizeram entender que, pronto, o mercado faz parte desse processo. Eu tive um mês com uma semana, a primeira semana, ela meio que emendou ao final do mês passado, foi sensacional. Depois eu tive 2 semanas, foram 2 semanas extremamente tensas. Eu saí quase no 0 a 0, eu saí com resultado muito baixo. Eu saí com resultado que realmente não ia condizer, não estava condizendo com a quantidade de contrato que eu estava. Aí veio a semana final. Nessa semana final, na última semana do pregão, ela foi extremamente espetacular. Eu consegui fazer na semana passada e esses 2 últimos dias um resultado fantástico, ou seja, o mercado ele respeitou mais daquelas posições, daquilo que eu estava fazendo, daquilo que eu estava me propondo a fazer. Tive um stop muito maior, o stop foi muito mais intenso, ou seja, eu estopei mais vezes, eu tive um resultado maior de valor. Eu acho que eu perdi um pouco a mão em relação ao stop pelo aumento de contrato, ou seja, eu saí de 10, de 7 para 10 e depois eu fui para 13, então eu perdi um pouco a mão em termos de valor. Depois eu voltei ao posicionamento normal, ou seja, claro, nada que faria quebrar a conta, mas ele acabou me trazendo resultado financeiro menor e trazendo um resultado de loss um pouco maior. Porque eu perdi a mão no meio do caminho, eu meio que me auto-sabotei no meio do caminho. Mas pronto, eu acho que na última semana eu consegui me encontrar novamente, consegui me proteger, protegi bem esse mês, acho que eu protegi bastante meu capital, coisa que eu falo em todo vídeo meu. Eu acabei olhando mais o meu resultado em termos de proteção, ou seja, aqui eu não posso passar, aqui eu não posso fazer, então eu estopava mais vezes, entrei mais vezes do que o normal, então foi um mês meio que atípico, foi um mês que as coisas não deram tão certo. O resultado foi positivo, vou colocar aqui, ó, o resultado referente ao day trade, ou seja, foi um resultado bom, não foi um resultado ruim. Mas se você olhar a quantidade de contrato, ele foi um resultado inferior aos meses anteriores. Ou seja, se você comparar ao mês de agosto, se você comparar ao mês de setembro, que eu estava com um número de contrato menor, eu cheguei lá na faixa de 5 mil mais ou menos. Esse mês eu fiz 4 com mais contrato, então foi um mês mais difícil para mim, mas pronto, no final ele acabou fechando a conta. Não fiz loucura, eu só estopava de maneira errada. Eu acho que eu estopei de maneira errada. Essa é a análise que eu tenho feito em relação a esse mês. Mas controlei, consertei, acertei novamente. E esse é um grande desafio nosso. A gente precisa, a cada trade, é muito louco. Eu fiz um vídeo dia 20, eu vou colocar, eu falei isso novamente, dia 20, eu fiz um vídeo que as contas não estavam fechando, as coisas não estavam dando certo. E aí depois daquele dia, as coisas começaram a acertar.
Mas aí teve muito mais de acerto do mercado junto com aquilo que eu normalmente faço. E aí me deu uma grande lição que cara, eu falei isso inclusive num vídeo anterior, cara, o mercado não é igual todos os dias, o mercado não tem um parâmetro certo. Então, nos dias mais complicados, proteja, foi o que eu fiz. Nos dias mais complicados eu me protegi, nos dias mais complicados eu não enchi a mão, eu diminuí a mão, nos dias mais complicados, estava complicado, eu simplesmente pensava em estopar. O gain era a consequência. Depois, claro, voltando ao normal, como aconteceu nessa última semana, como aconteceu na primeira semana, aí é a hora de surfar e aí aumentou a minha média, ou seja, minha média de ganho estava em torno de 150 e pronto. Depois, com essa última semana, ele aumentou para uma média de 195 diária. Então, tô falando de média, lembra que eu falo muito de média? Então, pensa bem no que eu vou falar. Cara, é um mês que a gente aprende, é um mês que a gente não é um mês tão simples, mas que o gerenciamento de risco ele é extremamente importante no processo. Então, foi o que eu fiz, me protegi, fiz a minha proteção de capital para poder eu não entregar o resultado. A conta no mês, claro, não foi lá 100%, não sobrou dinheiro como nos meses anteriores, mas também não ficou tão além, ficou meio que no 0 a 0 para que eu pudesse pagar minhas contas. Falando um pouco do swing trade, eu falei num vídeo em que eu tinha eliminado bastante coisa no meu portfólio, na minha carteira, muito em função do cenário de indecisão que acontece, geopolítica, política mundial, guerra, uma série de coisas acontecendo que na verdade me deixava um pouco mais incerto de qual decisão tomar. Eu eliminei bastante, eu estou hoje com 2 operações. Essas 2 operações elas me trouxeram um resultado porque eu já vinha carregando ela no início do mês mais ou menos. Então eu ainda vou fechar ela, vou colocar aqui também, ela está em torno de R$ 1.500, hoje eu devo fechar ou até amanhã, então em torno de R$ 1.500, tá bom? Ou seja, não fechei mal, fechei 4.500 aproximadamente, tirando as taxas no day trade, dá uns 4.200 mais ou menos, e em relação ao swing trade mais 1.500, eu fico positivo mais um mês. Aumentei a minha média de contrato, ou seja, aumentei o meu número de contrato, eu preciso me adaptar a um número maior, eu preciso chegar a um patamar onde eu consiga, na minha mente, entender e estopar. Essa foi a minha grande questão esse mês, mas que no final das contas acabou eu entendendo e aceitando e progredindo em relação ao contrato, ao número de contrato que eu estava precisando. Vou manter esses contratos, que é de 10 a 15, tá, pessoal? Até o final do ano. E acredito que em 2024 eu talvez cogite, se der certo, cogite aumentar um pouco mais o meu número de contratos. Mas aí tudo vai depender do meu desempenho, tudo vai depender do meu comportamento, tudo vai depender do que eu, Marcelo, vou fazer e vai acontecer no mercado financeiro em relação ao Marcelo, para eu aumentar ou reduzir. Mas a princípio eu achei uma baita evolução. Quem me acompanha desde o início desde o meu 4º mês, que eu comecei no 4º mês, mas quem está no meu 4º mês para cá, cara, eu operei com um contrato, eu perdi, eu quebrei, eu perdi 5 mil, e agora eu acredito que eu venha num processo evolutivo. Óbvio que ainda tem muito desafio, ainda tenho muito que aprender, mas o grande diferencial na minha evolução, no meu processo, o grande diferencial no meu comportamento, naquilo que eu estou fazendo, cara, é a disciplina. Defina um setup, defina um operacional que caiba no seu bolso, defina aquilo que serve para você. Cara, encontrou? Seja disciplinado, eu falo isso toda vez, disciplina na hora das entradas, disciplina nas operações, não cometa loucura. Cara, gerenciamento de risco, foi isso que salvou o meu mês. As operações não deram certo, as operações foram complicadas, as operações foram tensas, mas o que me deixou vivo no mercado foi o gerenciamento de risco. Eu não quebrei, eu não estopei muito mais do que o normal, eu não quebrei, eu não fiquei negativo.
em momento algum. No momento em que eu estava negativo, com uma quantidade maior de contrato, eu estopava, entrava novamente com uma quantidade menor, depois aumentava o número de contrato. Eu fui meio que dosando, entendendo, interpretando aquilo que eu estava fazendo. Então, eu pretendo manter de 10 a 15, acredito que eu consiga. Vou manter isso para novembro e dezembro. Aliás, o ano está acabando, o ano está terminando. A gente está um ano falando sobre, está nesse ano inteiro falando sobre mercado, e aí que eu vou falar essa retrospectiva, mas teve janeiro muito bom, fevereiro muito bom, março muito bom, abril péssimo, maio mais ou menos, já depois junho recuperação novamente, depois julho, depois agosto, setembro, outubro, agora pronto, agora chegou o patamar que eu precisava, mas não tem sido fácil, não foi fácil, agora está um pouco mais centrado, um pouco mais consistente, digamos assim. Mas tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe que a gente não pode largar de mão, que a gente não pode relaxar, a gente não pode, em momento algum, eu falo muito, alta performance todo dia, a gente não pode em momento algum baixar a guarda, porque senão você perde feio, você quebra. E é isso que eu estou fazendo, me concentrando todo dia, abertura de pregão, concentração total, matando um leão por dia, me concentrando em tudo que eu estou fazendo, em cada detalhe que eu estou fazendo, para que eu não possa cometer o equívoco de entregar meu resultado, entregar um resultado ou entregar meu dinheiro para o mercado. Então, tem dado certo, tem me controlado. Eu acredito muito que a gente tem aí 2 meses bem desafiador. E aí outra coisa importante, eu estava revendo um pouco dos meus comentários, dos meus vídeos há um ano atrás. Olha como é que o mercado ele é praticamente isso. Há um ano atrás eu falava que o mercado estava difícil, que o mercado não estava fácil. Se vocês olharem o meu vídeo de um ano atrás, meu fechamento de mês de um ano atrás, de setembro, de novembro, de outubro, há um ano atrás eu falava exatamente isso. O mês está difícil, o mercado não está fácil, o mercado está errático. Eu saí no gain até, mas isso é um ano atrás eu falava sobre isso. E na época, o grande ofensor do processo era a política, ou seja, era a eleição. Era um ano de eleição, era um ano de Copa do Mundo. Esse ano, cara, acontece a mesma coisa, só que o cenário muda. É um ano de muito conflito, o conflito no Oriente Médio, muita indecisão política mundial, muita indecisão econômica mundial. Então, não tem jeito, a gente vai viver isso, a gente tem que aprender a conviver com esse cenário, com esse problema que é o problema de viver do day trade, que ano que vem vai ser melhor. Cara, ano que vem tem outra história, talvez não seja política, talvez não seja o conflito, mas talvez seja um crash da vida, talvez seja uma outra crise que talvez a gente vá daqui a um ano falar sobre, cara, esse ano tá difícil, esse mês tá difícil, esse mês tá complicado. Então não tem jeito, a gente tem que aprender a conviver com esses detalhes que o mercado ele vai te oferecer. Mas pronto, para finalizar, day trade positivo, swing trade positivo com menos posição, ou seja, me posicionei menor, mas provavelmente eu devo zerar até o final desse mês, não sei, mas devo zerar para que o ano que vem eu comece uma montagem de uma nova carteira. Muita coisa minha está posicionado numa renda fixa. Hoje eu fiquei só observando, olhando, estou reconstruindo, estudando para reconstruir a minha carteira. Galera, obrigado por mais um mês, obrigado para quem está me seguindo até aqui, para quem está chegando até aqui, chegando no meu 19º mês. Eu estou sobrevivendo ao 19º mês, ou seja, são 19 meses simplesmente brigando mês a mês, lutando mês a mês, trazendo conteúdo para que vocês entendam as dificuldades que eu passo, as dificuldades que todo o processo acontece. Mas já está aí, então 19 meses simplesmente fazendo vídeo, vivendo do mercado e entendendo que o mercado é isso que tem para nos oferecer. Obrigado por tudo. Para quem não me conhece, novamente, chegou até aqui, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, compartilhe com seus amigos se ele for relevante para você. Faço conteúdo de coração, faço conteúdo porque eu gosto, estou curtindo fazer o conteúdo, estou curtindo porque me ajuda e ajuda vocês, e me ajuda demais. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!